Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a senhora vereadora Camila Lima para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Eusério Schmidt e melodia de Elmi Ventmeier. Princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou, capital da erva mate do pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Sentar-se, por favor. Muito obrigado.
senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, senhor Ângelo Chuca, da imprensa, que nos acompanha a sessão hoje, senhor João, sargento Edilson, do CONSEG, senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 2 de julho de 2018. Ofício número 016 de 2018, da Universidade do Contestado, parabenizando esta casa e os homenageados pela sessão solene de inauguração do Memorial do Setor Ervateiro. Ofício do Núcleo Regional de Canoinhas, agradecendo a homenagem prestada por esta casa. Ofícios número 054, 55 e número 056 de 2018, do Executivo, encaminhando o sancionamento dos projetos de leis número 62, 68, 77, 82 e 86 de 2018. Ofício número 171 de 2018, do Executivo, encaminhando os balancetes contábeis dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, referente aos fundos municipais e Prefeitura. Ofício do Gabinete do Prefeito, enviando o veto integral ao projeto de lei número 13 de 2018, que autoriza a regulamentar a apresentação de CND trabalhista e fiscal na contratação de empresas pelo município. Ofício número 196 de 2018, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 89 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 64 de 2018, que autoriza o programa de captação das águas pluviais e dá outras providências. Projeto de lei número 67 de 2018, que autoriza a instituir a corrida rústica de aniversário de Canoinhas. Projeto de lei número 80 de 2018, que institui o slogan e logomarca do município. Projeto de resolução número 02 de 2018, que institui o prêmio Yolanda Trevisani de destaque no Legislativo de Canoinhas. Primeira votação, projeto de lei número 50 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Projeto de lei número 59 de 2018, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro-garantia contratual por empresas de engenharia, arquitetura e agronomia ou profissional autônomo, contratados para a realização de obras, projetos e serviços junto ao município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina. Indicações. Indicação número 193 de 2018, de autoria do Dilvimar Sudoski, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário de Planejamento, a possibilidade de instalar um abrigo de passageiros no último ponto próximo à residencial Nossa Senhora Aparecida. 194 de 2018, de autoria do Dilvimar Sudoski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Zenice Dreyer, secretária municipal de saúde, a instalação de placas indicativas na rua Sérgio Gapski e na rua Irmã Maria Albertin Bishop, sinalizando a localização da Unidade Básica de Saúde da Água Verde. Indicação número 195 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Cate, secretário de Meio Ambiente, que, se possível, seja designado funcionários para procederem à limpeza da Praça Lauro Miller e a adjacências nos domingos pela manhã, em face da grande quantidade de lixo jogado na rua. Indicação número 196 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, a colocação de pedra na rua Valdomiro Bubinhac, bairro Alto da Tijuca. Indicação número 197 de 2018, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, patrulhar e cascalhar a estrada de Encruzilhada, passando pela residência do senhor Juverci da Silva. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar também o seu Cleonei Grigolin, Wilson Pinto, o seu Cláudio, o seu Gustavo Sim e a senhora Rosane Chagas Ferreira. Muito obrigado pela presença. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, senhor vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento o presidente da casa,
Mário Erzing, cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidades que se faz presente na noite de hoje, internautas, colaboradores, imprensa, boa noite. São duas indicações, uma delas com relação a um abrigo de passageiros lá no residencial Nossa Senhora Aparecida, no último ponto. Eu acredito que já até tenha sido feito essa indicação e solicitado, mas alguns moradores daquela região me procuraram e pediram que refizesse ela e até fiquei no encargo de amanhã, no dia de amanhã, estar conversando com o planejamento para que, em que situação se encontram os abrigos e que se possa ser instalado lá, que realmente é de extrema necessidade. Segunda indicação é com relação a placas de identificação e especialmente de localização da unidade básica de saúde da Água Verde. Aquela unidade ela ficou numa rua bastante isolada e retirada assim, e algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de localizar onde que fica, né? Então que seja colocado 2 placas na Sérgio Gapski e mais uma na rua que dá acesso, que é a Rua Maria Albertin Pichop, indicando a localização daquela unidade de saúde, porque as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para localizar. Quem não reside bem no bairro ou bem naquela localidade não localiza ela muito fácil, tem que procurar informações e tal. Então seria uma forma de facilitar que as pessoas localizem então aquela unidade que ficou uma unidade bonita, completa e que está servindo e atendendo muito aquela comunidade, mas identificar ela um pouquinho melhor com as condições que as pessoas possam até chegar a ela com mais facilidade e que não precise ficar se informando onde ela se encontra. Obrigado, senhor presidente. Vereador Chico Mineiro. Palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhor Adilson, sargento Adilson, João da Junta, povo aqui presente, Ângelo Marcelo Chuca. A respeito da minha indicação aqui, como sempre falo o Célio Galés, que a gente às vezes prefere conversar pessoalmente com o secretário, mas eu resolvi fazer porque chegou em cima da hora o pedido e amanhã não terei tempo de conversar com ele a respeito da encruzilhada onde é a linha escolar, né, que está tendo uma certa dificuldade para apanhar os alunos aí nesse trecho aqui que compreende aí o senhor Juverci da Silva, que é um trecho está bastante delicado nesses dias de chuvas aí, até parou, mas mesmo assim continua bem difícil o acesso. E a respeito da sua indicação, senhor Márcio Doski, eu lembro que o ano passado eu também já fiz, mas quem sabe agora, com o pedido do senhor, com esse reforço aí, com a força que o senhor tinha um pouco mais à frente do executivo, sai esse abrigo lá, porque para mim não está saindo nenhuma viagem de cascalho mais. Seria, senhor presidente. Vereadora Camila Lima. Palavra, vereadora Camila Lima. Boa noite, vereadores, vereadora Norma, funcionários dessa casa, comunidade, internautas. Eu gostaria de manifestar sobre o ofício do gabinete do prefeito enviando o veto integral ao projeto de lei número 13, que autoriza a regulamentar a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas e fiscal na contratação de empresas pelo município. Enfim, o intuito desse meu projeto de lei, ele foi de ajudar a administração na contratação de empresas sérias, com a CND em dia. Então, foi apenas uma segurança a mais para o município. A lei 866 não diz nada que justifique esse veto integral. E na resposta que me veio aqui, que parece que é um pouco copiada e colada para justificar, diz aqui: apesar de ser lei meramente autorizativa, esta cria expectativa de direito e insegurança jurídica para as contratações realizadas pela municipalidade. Como que vai criar insegurança se eu estou indicando, se eu estou fazendo um projeto de lei para dar mais segurança? Então, na hora, eu peço para os senhores vereadores que na hora do veto, da derrubada do veto, estudem um pouquinho a lei comigo, conversem comigo e a gente tente resolver da melhor forma possível. Seria isso. Muito obrigada. Senhor presidente. Essa palavra, vereador Paulo Basílio. Boa noite aos companheiros vereadores, vereadoras, aos canoenses aqui presentes, internautas.
Vereadora Camila, enquanto a senhora falava, me veio a lembrança. Eu não tive essa informação de maneira oficial, mas um passarinho me contou aí que esses dias uma máquina terceirizada da prefeitura estava trabalhando em determinado local e chegou o oficial de justiça e pediu para o rapaz descer da máquina porque eles precisavam levar a máquina por ordens judiciais. Não sei se isso aconteceu mesmo ou não, mas foi mais de uma pessoa que me falou. Então, provavelmente é uma notícia de fato. E eu acredito que esse seu projeto poderia, de alguma maneira, tentar evitar que essas empresas que não pagam nada do que se comprometem, continuem prestando aí desserviços para a prefeitura, mas infelizmente, mais uma vez, o prefeito não teve essa sensibilidade de analisar dessa maneira. Então, para a derrubada do veto, conte comigo, porque eu acho que a gente tem que começar também a mostrar que a Câmara não está aqui fazendo projetos sem estudar, sem pensar. Nós estamos aqui para ajudar o Executivo e o Executivo tem que deixar ser ajudado. Então, conte comigo para mais essa. Obrigado. Olá, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, os amigos que já foram nominados pelo senhor presidente, internautas. Só para fazer um contraponto, vereador Camila e vereador Paulinho, é que, conversando com o jurídico, o entendimento jurídico é que, havendo por parte deles, jurídico, um entendimento de alguma inconstitucionalidade, algum vício de origem, eles vão orientar o prefeito municipal a vetar, vão formular o veto e vão encaminhar esse veto para a Câmara. E a Câmara, dentro da sua liberdade, da sua autonomia, ela vai manter ou derrubar o veto. E ela derrubando o veto, o jurídico, insistindo no entendimento de que exista alguma situação que não permita que aquela lei vigore, vai entrar com uma ADIM e, após essa ADIM ser analisada, dado ou não a liminar, o município vai cumprir aquela legislação. Só faço esse comentário porque, por exemplo, nós tivemos ano passado uma situação bastante parecida com relação àquela transmissão online das sessões da comissão de licitação, que inclusive o veto foi derrubado e o projeto foi mandado para o Executivo. O município entrou com uma ação direta em constitucionalidade e o Tribunal de Justiça, de forma breve, até pelo horário aqui, o Tribunal de Justiça, de forma breve, colocou da seguinte maneira: ação direta de inconstitucionalidade, Lei Municipal 607 de 2017, Canoinhas, norma de iniciativa parlamentar que estabelece a obrigatoriedade de transmissão online dos processos de licitação, encetados pela administração municipal, mediante a aquisição de equipamentos de software e contratação de pessoal especializado, servindo esse processo licitatório. Vício de origem, constatado, iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, inconstitucionalidade latente, cautelar deferida. Então, naquele momento houve o veto, com base no entendimento, a Câmara derrubou, e o jurídico ajuizou essa ação e eu fiz um resumo aqui do acórdão. Bom, cada um faz a sua parte. Se o jurídico entende que é inconstitucional, ele tem uma obrigação técnica de dizer para o prefeito: isso é inconstitucional, orientamos a vetar, e o prefeito, se tem alguém nomeado no jurídico, porque acredita nesse jurídico, vai acatar aquilo. E vindo para cá, nós temos a nossa liberdade. Agora, nós temos o direito de aprovar o projeto, o prefeito tem o direito de vetar, nós temos o direito de derrubar ou manter o veto, e o jurídico tem o direito de entrar com a DIN. E a vida vai seguir. Precisando de cascalho, precisando de brita, precisando disso, precisando daquilo. Nossa comunidade aguardando o perito INSS, todos nós com os nossos problemas para serem resolvidos, mas a vida vai seguir. Então, só faço esse comentário porque faz parte do procedimento, faz parte respeitando as posições do projeto de Vossa Excelência, que votei a favor, respeitando a liberdade que nós temos no veto. Não estou adiantando meu voto no veto, mas estou fazendo essa explicação só para que não se crie, de repente, uma impressão que é uma questão pessoal do prefeito. Olha, eu quero vetar o projeto tal. Ele seguiu uma orientação técnica. Nesse caso aqui, em princípio, a orientação técnica tinha razão, tanto que tem uma cautelar suspendendo os efeitos da lei. Obrigado, senhor presidente. Só para finalizar, vereador Paulo Glinski,
As razões justificativas do veto foram assim: em que pese o nobre intuito da vereadora com propositura do presente projeto de lei, o mesmo não reúne condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto integral, na conformidade das razões, enfim, há várias razões aqui que eu não tive tempo de ler todas, mas eu conversei até com a assessora jurídica e ela disse que não tem vício de origem nenhum. Ele foi só vetado porque ele não pode ser convertido em lei. Seria isso. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de fazer uma colocação, porque quando o jurídico se aperta lá, vem explicar aqui para nós as questões, que é o que aconteceu hoje, né? Nós atendemos a procuradora um pouco antes da sessão. Mas, quando está sentado lá para dar o canetaço de vetar, ninguém chama nós. E isso nós já pedimos 1 milhão de vezes. O vereador Paulo, com toda a sabedoria jurídica que tem, por óbvio, a gente entende que daqui a pouco pode acontecer de o projeto ser realmente visto de origem e tal, mas eu acho que o descaso de você não argumentar com o vereador, não dá por isso, ninguém aqui é ignorante ao ponto de querer emplacar tudo na força, né? Eu já disse isso e tenho dito quantas vezes for necessário. A nossa grande queixa é que quando a coisa é daqui para lá, não tem o mesmo tratamento quando é de lá para cá. Isso é visível. Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir a atenção da assessora jurídica, que hoje esteve aqui conosco, nos explicou algumas dúvidas, tudo dentro da técnica jurídica, que ela muito bem sabe, mas quando for para vetar, enfim, não custa nos chamar e ter um diálogo para que a gente também possa passar para as pessoas que ficam na expectativa das leis serem sancionadas o porquê elas não vão ser sancionadas, né? Então, é só essa questão. E esse projeto que o senhor citou, vereador, ele obriga, né? E esse já autoriza. Então, daqui a pouco pode ser que dê alguma mudada aí pela questão de ser somente autorizativo. Mas eu precisava fazer essa colocação porque a gente já pediu tantas vezes para que o diálogo seja dos dois lados, né? Não só do lado de cá. Obrigado. Só para vereador Paulinho, vereadora Camila, nós já conversamos também com o prefeito municipal e a gente vai solicitar que o jurídico, doravante, antes de encaminhar o veto para a Câmara, venha na sessão das comissões, na reunião das comissões, como fez hoje com esses 2 projetos, e traga uma minuta do veto. Não para debater com o vereador se é constitucional ou não, o jurídico que traga a sua posição. Olha, entendo que é inconstitucional por causa disso e vou encaminhar o veto para o prefeito, mas aí já o vereador vai estar sabendo dessa situação, inclusive, para contra-argumentar, e de repente, quem sabe, tem alguma informação jurídica relevante que possa ser passada ali para aquele momento. Então, a gente já conversou e vamos aí azeitar a situação para frente, porque em nome do bom diálogo e do bom relacionamento que há entre os vereadores, da preocupação de resolver eventuais falhas que existem nos projetos, sempre tem a Câmara demonstrado interesse de corrigir, de não deixar dúvidas em projeto para que não tenha uma interpretação equivocada na frente. E com relação ao veto, com certeza nós vamos proceder assim doravante. Como líder do governo, eu agradeço, Paulo Glinski, e ficaria muito feliz se isso acontecesse realmente. Então, os próximos projetos que virão, que a assessora jurídica venha nos comunicar e trazer essa notícia e explicar para a gente o porquê. Não vai ser debate, é simplesmente uma explicação mais plausível, assim, que você vendo todas essas folhas aqui, com parágrafos de leis, e você fica um pouco confuso, porque é meramente autorizativo, né? Seria isso. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Paulinho, vereadora Camila, o vereador Paulo Glinski muito bem colocou, né?
mas também, vereador Paulinho, todas as vezes que os senhores entenderem ser necessários, todos nós, vereadores, tá? Pode, através dessa mesa, nós fazer a solicitação da vinda, né? Da assessoria jurídica, assim como ela nos fez o contato para vir explicar. E a qualquer momento, eu acho que esse canal está muito bem azeitado, como falou o vereador Paulo Glinski, que nós podemos fazer isso. Talvez um pouquinho mais de diálogo, de repente falha minha até como presidente, de buscar essas informações antes, né, de trazer até a assessora jurídica a essa casa para que nós discutamos antes, né, a questão de veto, ou a questão de tantos artigos, né, a questão da fundamentação legal, para clarear um pouco mais. Eu só gostaria de fazer menção a uma indicação que eu fiz aqui, indicação 195. O vereador Célio foi muito feliz em 2010, e onde me foi possível, sempre elogiei, vereador Célio, que o senhor editou uma lei, sancionada pelo prefeito na época, que restringiu o consumo de bebida alcoólica no município em alguns locais. Infelizmente, ano passado, essa lei ela foi derrubada lá no Tribunal de Justiça, enfim. Nós que trabalhamos, Sargento Edilson, na área de segurança pública, labutamos tantos anos, nós sabemos qual o efeito positivo teve essa legislação no município. Nós limpamos o município. Eu já falei várias vezes, eu não quero ser redundante nessa Casa de Leis, repetir isso que já foi falado, mas domingo, né, eu fiz essa indicação porque domingo tinha alguns convidados na minha casa e eu passava ali na rua Getúlio Vargas, na Praça Lauro Miller, observando todo o cenário, um cenário de isolação com tanto lixo jogado, enfim. Então eu fiz uma indicação ao senhor prefeito, ao senhor secretário, para verificar, eu não sei, a questão de pagamento da empresa terceirizada, ou quem ao menos podia limpar aquilo na parte da manhã. Eu fiz um requerimento também, porque foi editada uma legislação que na frente do estabelecimento é obrigado quem promove os eventos limpar. Mas era uma cena de guerra lá domingo de manhã. Dá vontade de disparar o carro e você mesmo juntar aquilo. Infelizmente, né, quando a lei estava em vigor, não só a questão, né, de salubridade pública, de limpeza pública, mas principalmente segurança e tranquilidade pública, nosso município teve todo um novo momento em função. Lamentavelmente, né, foi derrubada essa lei por entendimento de inconstitucionalidade. Eu fiz uma dissertação, todo um estudo aprofundado, não vi inconstitucionalidade em nenhum momento, tem, no meu entendimento, respaldo total, porque não foi proibido o consumo de álcool em Canoinhas, foi restringido em alguns locais, né, mas tudo bem, as questões de entendimento jurídico nos surpreendem, mas quem paga o preço, infelizmente, é a comunidade. Então, em função disso, só gostaria de justificar por que novamente fiz essa indicação, porque fica muito feio pessoas vindo de fora, vendo todo aquele cenário de lixo jogado no chão. É claro que o poder público não tem toda a responsabilidade, infelizmente o cidadão faz isso, mas alguma medida tem que ser tomada, né, por parte do poder público também. Seria isso, muito obrigado. Solicito, senhor primeiro secretário, informar se existem vereadores interessados para fazer uso da tribuna. Ninguém é inscrito, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Solicitamos a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 088 de 2018, que altera a lei 6.213 de 8 de maio de 2018. Esse projeto é um projeto que só estaria alterando de Cascalho para Pedra Brita para uma empresa do município de Canoinhas. Coloco em discussão solicitação da inclusão na ordem do dia do projeto de lei 088 de 2018, que altera a lei 6.213 de 8 de maio de 2018. Está em discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação aos vereadores que aprovam a permanência da comissão, os contrários se manifestam. Está incluído na ordem do dia projeto de lei 088 de 2018 para a primeira votação. Eu gostaria de solicitar aos senhores edis a retirada da ordem do dia do projeto de lei de minha autoria 064 de 2018, para melhor análise, conforme deliberamos nas comissões, quanto à metragem mínima dos imóveis a serem construídos para fins de aplicação da lei. Está em discussão, retirado do projeto. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com a retirada da ordem do dia do projeto 064 de 2018, permanece comissão, os contrários se manifestam. Está retirado da ordem do dia o projeto de lei 064 de 2018.
Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei 067/2018 que autoriza a instituir a corrida rústica de aniversário de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidócio. Eu até já me manifestei com relação a este projeto, mas vou me posicionar novamente, dizendo da importância e do bom uso que tem sido feito desta prática de esporte no último ano, nos últimos anos, não só em Canoinhas, como em todo o país, onde as corridas rústicas aumentou consideravelmente em todo o país e as pessoas estão praticando muito esse esporte. A gente vê no cotidiano do dia a dia muitas pessoas nas ruas correndo, né? E também hoje elas já sentem a necessidade de competição. Então essas corridas elas vêm aí, essa corrida ela vai vir a implementar e complementar o calendário do município de Canoinhas no mês de dezembro. No mês de setembro, onde é o aniversário do município de Canoinhas. Então, na semana de comemoração do aniversário de Canoinhas, ela será instituída. Ela dá total liberdade para que os organizadores possam fazer o traçado dessa corrida, a distância percorrida, com várias categorias, enfim, dá total e ampla condição para isso. Também dá condições de que faça parceria com empresas, e tem várias empresas que fazem essas corridas no nosso estado, e que o município pode buscar essas parcerias para que o custo disso se torne zero para o município, e sim somente a coordenação e através da Fundação de Esportes do município. Então, peço aí o apoio de todos os senhores vereadores para que possamos aprovar esse projeto. Obrigado. Continua a discussão. Cumprimento mais uma vez o senhor vereador Vilmar por ter elaborado realmente esse projeto. Nós temos que incentivar, né, todas as modalidades esportivas, e corrida rústica, realmente, para quem participou, eu já havia falado sobre isso também, das corridas promovidas no município, tem aumentado a cada ano. Quiçá, né, fosse criada em Canoinhas também uma associação de corredores, como tem em Porto União da Vitória, Arcovale. Vejo que nós temos que caminhar. Vou fazer, inclusive, um requerimento propondo isso à nossa Fundação Municipal de Esportes, para, na medida do possível, também, né, fazer criar um grupo mais efetivo nesse sentido. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 067/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 080/2018 que institui slogan e logomarca do município com emenda corretiva. Está em discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 080/2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 002/2018 que institui o Prêmio Yolanda Trevisani de Destaque no Legislativo de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 002/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 050/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Cessão de uso de uma área de 2.992 metros quadrados mediante procedimento licitatório com a finalidade de acelerar o desenvolvimento econômico do município de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 050/2018. Em primeira votação. Coloco em primeira votação, em discussão e votação, o projeto de lei 059/2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro-garantia contratual por empresas de engenharia, arquitetura e agronomia, o profissional autônomo, contratos para a realização de obras, projetos e serviços junto ao município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 059/2018. Só gostaria de reiterar mais uma vez os meus agradecimentos pela participação da minha afilhada vereadora Aline na apresentação dessa proposta, a qual eu já havia ocupado a tribuna para me manifestar a respeito, e agradecer aos senhores também
pela votação. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 059/2018, primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 088/2018, que altera a lei número 6.213, de 8 de maio de 2018. Altera o artigo 1º da lei 6.213/2018 para concessão de 528 metros cúbicos de pedra brita ao invés de cascalho. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edmilson Verca. Bom, o vereador Vilmar fez a sua colocação. Queria saber qual é a empresa que é. Em favor da transportadora Schlucat Limitada. Concordo, estou a favor do projeto, até porque também, vereador Vilmar, eu conversei com o responsável ali pela empresa e acho que veio trocado, né, o pedido, nós aprovamos o cascalho, era pedra brita. Então, sou favorável ao projeto. Permanece em discussão. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 088/2018, primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora segunda secretária a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 410 de 2018, de autoria dos edis Thelma Bleisch e Célio Galeski, requerem que seja encaminhado o requerimento parabenizando a dupla de personagens Felisberto Cuyudo e Tibúrcio, que fazem gravações divulgando o nome de Canoinhas e que tem como slogan Viajando por Canoinhas. Ambos têm participado de vários eventos enaltecendo o comércio de Canoinhas. Está em discussão o requerimento 410/2018. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Lima. Se o vereador Célio me permitir assinar junto. Com a palavra o vereador Chico. Senhor presidente. Também gostaria de assinar junto, inclusive ele já está integrando junto nós, animando os programas chimarrando nas festas e nas localidades. Senhor presidente, eu deixo aberto aos demais vereadores que quiserem assinar, né? Na verdade, deveria ser por unanimidade. Então, consulto toda a edilidade se pretende assinar em conjunto esse requerimento. Não havendo mais querer discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 410/2018, assinado por toda a edilidade. Solicita a Secretaria Legislativa para fazer as devidas alterações. Requerimento número 411 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Edson Curoli, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, solicitando informações se a Secretaria tem conhecimento de protocolos de projetos junto ao Ministério da Agricultura, de programas para manutenção das estradas do interior, através de recursos de emendas parlamentares. Está em discussão o requerimento 411/2018. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, ilustres canoenses que nos prestigiam essa noite, um cumprimento ao Ângelo Chuca, do Planalto. Eu fiz esse requerimento, senhor presidente, porque eu andei lendo algumas notícias que em vários estados houveram muito dinheiro destinado via Ministério da Agricultura e o INCRA para manutenção e preservação de estradas de regiões eminentemente agrícolas. Li, inclusive, que tinha prazo para inscrição e etc. e tal. Eu tentei falar com o nosso secretário de Desenvolvimento Rural, não consegui, por isso optei em fazer por escrito, e é interessante a gente também ter, se não foi feito nada, ficar atento para que no próximo ano consigamos fazer a inscrição e cobrarmos de todos que levam voto daqui para que a gente tenha recursos de emendas parlamentares também para fim de manutenção das estradas do nosso interior. Seria isso, senhor presidente. Permanece em discussão o requerimento 411/2018. Não havendo querer discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 411/2018. Desculpe. Requerimento número 412 de 2018,
de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotílio Roeder, secretário de Planejamento, solicitando que seja fiscalizada a lei que regulamenta a limpeza das nas adjacências próximas dos clubes, informando a essa Casa de Leis quais providências foram determinadas. Está em discussão o requerimento 412 de 2018. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Chico Mineiro. parabenizar o senhor pelo requerimento, para que seja cumprido mesmo, né? Porque eu acredito que seja uma falta de respeito de alguns clubes, porque tem alguns que eu venho trabalhar no sábado de madrugada, domingo de madrugada, na segunda de madrugada também, que eu faço, né, saio e passo por frente de alguns clubes e vejo senhores lá limpando, contratados pelas casas limpando, inclusive nas festas também da nossa Canoinhas, como teve ali no bairro Perpétuo Socorro, na Igreja Aparecida. Outro dia você passa, você não vê uma xepa de cigarro no chão. No mesmo dia é feita a limpeza, no mesmo dia é juntado o resto de latinhas, então, enfim, tem que ser cumprido mesmo, certo? Porque isso é uma falta de respeito, né, com nós que domingo de manhã saímos para dar uma caminhada como o senhor fez e ver essa barbaridade como estava na rua Vidal Ramos, né? Prefiro não citar o clube, mas estava uma barbaridade mesmo. O senhor está coberto de razão. Se dá uma chuva forte, todo aquele plástico que são restos de pacotes de cerveja, vai tudo para o bueiro, né? Então isso daí não é só uma questão da gente ver ali, mas também é questão de o que vai para dentro do bueiro a gente não vê mais, vai acabar dando todo esse problema. Parabéns pelo senhor, pelo requerimento e sou favorável. Nessa discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, esse tema ele é um tema recorrente aqui na Câmara, vereador Célio. Diversas e diversas vezes esse assunto foi debatido e cobrado, e em algumas oportunidades ele surtiu um efeito temporário. Se passou a contratar mais alguém que fazia a limpeza, vereador Chico Mineiro, no final do evento, porque você tem um evento organizado com segurança, com isso, com aquilo, com garçom, com músico, tem todo um evento. Você coloca mais uma ou duas pessoas para fazer parte da limpeza externa e questão de 1 hora ou 2 horas depois vai estar limpo. Então, em outras oportunidades, e o vereador Célio talvez se recorde, os responsáveis pelo evento foram chamados no Executivo Municipal, houve uma conversação e a coisa funcionou lá 1 mês, 2 meses, de repente caiu no esquecimento. Então esse assunto tem que ser debatido mesmo, porque, primeiro de tudo, porque é no centro da cidade, né? Fica feia a situação. Outra que talvez é o sal do feijão, é o mais barato que tem, é você ter alguém para fazer a limpeza dentro de um evento de qualquer magnitude dessa. Você traz um conjunto num valor caro, você tem ali toda uma estrutura, então você coloca no teu custo aí mais uma diária ou 2 de um funcionário para fazer a limpeza e vai estar resolvido. Agora não, tem que esperar até segunda-feira o município ir fazer a limpeza, mas o município ele tem que limpar só na frente daquele clube que joga no lixo, ou eu posso na minha casa também, agora, a partir de agora, esparramar o lixo lá na rua, porque alguém tem que limpar? Ou toda a comunidade aqui pode fazer isso, como é que vai virar? Então, parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e, de fato, tem que ser tomada uma providência. Nessa discussão. Senhor presidente. Palavra, vereador Célio Galeski. O vereador Paulo Glinski está correto. Lembro que em 2016 ainda fiz um requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, né, para que reunisse os donos de clube, enfim, os responsáveis pelos clubes, né, para essa conversa, e que surtiu efeito temporariamente. Então, o que nós temos que fazer é fazer isso. Daqui chamamos agora e vai surtir efeito, com certeza vai. Mas daqui 3 meses fazemos de novo, né? Até que tenhamos uma legislação que, de repente, possa inibir esse tipo de situação, né? Porque isso é uma questão de educação, uma questão cultural. Como é que pode o cara sair do baile e daí jogar os lixos ali na frente? É inconcebível isso, né, vereador Paulo Glinski? Mas, enfim, né, já que as pessoas não têm essa consciência por livre e espontânea vontade, por que não o Poder Legislativo e o Executivo cobrar das pessoas responsáveis, né, por esses eventos, para que mantenham limpo as nossas ruas, né? Porque realmente é um absurdo. Eu lamento muito isso, né? Eu lamento
o legislativo ter que dedicar parte do seu tempo para isso, né? Eu só gostaria de agradecer a manifestação dos senhores. Vereador Célio, ano passado eu havia feito uma proposição de projeto de lei, foi aprovada a Lei Complementar 56, que altera o artigo 42 do nosso Código de Postura. Primeiro, nós não temos nada contra os clubes, quero deixar isso muito bem claro, tá? Eles geram emprego, geram renda, enfim. Quiçá, né, as pessoas tivessem a consciência, né, de não jogar lixo na rua. Mas como o vereador, bem frisou o vereador Chico, né, se eu sou organizador do evento, pelo menos na minha frente eu tenho que ter a responsabilidade. Eu não posso transferir tudo isso para o poder público, né? Então, foi feita a alteração na legislação. O problema é que a efetividade, a eficácia da lei, né, eficaz, mais eficiente de uma legislação, né, para se tornar efetiva, ela tem que ter fiscalização. Né? Se não fiscalizar, infelizmente, vereador Célio, o sargento Edilson, novamente vou fazer referência ao senhor, o senhor sabe que o pessoal, quando comete uma infração de trânsito, viu, até o momento você pode orientar, mas chega um momento que não adianta, viu? Você tem que aplicar as devidas autuações para que a coisa aconteça. Friso novamente, não tenho nada contra nenhum proprietário de clube, são pessoas responsáveis, a gente sabe disso, tá? Mas talvez o secretário de Planejamento, o próprio Meio Ambiente, o nosso secretário é muito solícito sempre, o secretário Hilário, que possa novamente reunir aqueles clubes, né, que não estão cumprindo, quero deixar bem claro, que tem alguns que não, a gente não constata isso, e que possa efetivamente haver essa fiscalização para que aconteça. É muito feia a nossa cidade suja. Ao par disso, vereador Célio, eu acho, não sei se através de um projeto de lei, junto à Secretaria de Educação, nós reiniciarmos, eu falei nessa casa, né, os mais antigos, usei o personagem Sugismundo, a vereadora Camila ficou surpresa, né, os mais jovens não lembram, mas nós um pouco mais antigos, né, tinha o personagem Sugismundo. Quando você era taxado de Sugismundo, tá, é porque além de sujo, você era imundo. Então, veio o nome Sugismundo. Era um personagem de uma campanha para não jogar lixo no chão. Colocar o lixo no lixo. Eu acho que nós temos que resgatar o Sugismundo novamente, tá? Então, infelizmente, isso ocorre dessa maneira. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a permanência da menção, os contrários manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 412/2018. Requerimento número 413 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, solicitando que a base operacional da Polícia Militar do Distrito de Marcílio Dias seja reformada, principalmente o telhamento, para que as reuniões do CONSEG possam ser realizadas naquele local, bem como o policial militar responsável por aquela base tenha as condições de salubridade para o desenvolvimento de suas atividades. Está em discussão o requerimento 403/2018. Senhor presidente. Palavra, vereador Chico Mineiro. Gostaria de assinar junto com o senhor, né? Conheço lá o CONSEG. Se permitisse, no total apoio, gostaria de assinar junto. Permanece discussão. Senhor presidente, da mesma forma, também conheço aquele espaço e eu concordo e lhe parabenizo pelo requerimento e gostaria também, da mesma forma, de assinar junto, porque as condições de trabalho elas têm que ser perfeitas e a comunidade também tem que se sentir bem, muito bem naquele espaço. É um espaço muito bonito, amplo, tudo, e a reforma realmente é necessária. Seria isso. Eu vou consultar toda a edilidade, se gostariam de assinar esse requerimento até para não vou dizer legitimar, porque é legítimo, mas também para ter um peso, né, em respeito ao senhor presidente do CONSEG, ao sargento Edilson. Eu só gostaria de colocar, primeiramente, elogiar a comunidade do Distrito Marcílio Dias. Logo que eu cheguei em Canoinhas, retornando de outros municípios em 2010, a antiga intendência, né, João, ela estava abandonada. E a gente sempre tem que reforçar as pessoas que contribuíram. Na época, o deputado Antônio Aguiar, né, viabilizou um recurso de emenda parlamentar de R$50 mil. Houve a reforma. O problema que a gente sempre fala, eu acho que um dos grandes calos do serviço público é a fiscalização. Porque da forma como foi feito aquela reforma,
Alguns dias depois, na época, o sargento Balga, que trabalhava lá, naquela base, ela foi transformada numa base operacional e ela já tinha problemas. Então, decorreu o prazo, enfim, não houve uma fiscalização efetiva. Isso eu sempre falo, tem que autuar a empresa, tem que declarar inidônea, se não prestou serviço do qual foi contratada, tem que ser feito isso. Algumas pessoas acham que eu tenho algumas posturas radicais com relação a determinados assuntos, mas nesse aspecto o dinheiro é público, ele tem que ser respeitado, né? Tem que sair a obra conforme ela foi contratada. Se uma semana depois já tinha goteira, alguma coisa está errada no processo. Mas, independente disso, tá, esse requerimento foi formulado por solicitação do senhor presidente e do sargento Edilson, foi iniciativa deles. Até, senhor João, eu justifiquei ao senhor que o senhor gostaria de usar a tribuna, mas como não havia previsão na ordem do dia, tá, e por questão regimental não foi possível, mas eu sei que o senhor ia falar também, e não posso fazer menção aos vários documentos encaminhados, vereador Vilmar, a Prefeitura, a Agência de Desenvolvimento Regional na época, enfim, e nenhuma resposta efetiva. Então, não que essa Casa de Leis seja melhor ou pior do que alguém, eu sempre falo isso, mas nós vamos encaminhar em anexo a documentação e vamos fiscalizar para que alguma medida seja tomada para que se reative aquela base. Eu fiquei muito triste depois que eu saí da Polícia Militar e passava lá para o UNC Marcelo Dias e via aquilo sem movimentação, digamos assim. A comunidade precisa, ouvi falar novamente de furtos, né? Então é extremamente importante que isso aconteça. Muito obrigado pela sua sugestão e eu coloco isso sempre para toda a comunidade. Todas as sugestões da comunidade podem trazer essa Casa de Leis. Nós transformaremos isso ou em indicação, em requerimento, ou até mesmo um projeto de lei, né? Mas é importante a participação da comunidade. Muito obrigado. Não havendo mais que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes requerimento 403/2018, assinado por toda a edilidade. Solicito ao Secretário Legislativo proceder às devidas alterações. Requerimento número 414 de 2018, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Morgana Derschnab Olessac, secretária de administração, solicitando as seguintes informações: de quem é a responsabilidade da retirada da iluminação natalina do portal da cidade? Se for do município, por qual motivo não foi retirada? Se for da empresa contratada para a realização do serviço, a mesma recebeu notificação para realizar a retirada? Está em discussão o requerimento 414/2018. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 414/2018. Requerimento 415 de 2018, de autoria do edil Célio Galeski, requer que seja encaminhado o requerimento parabenizando a senhora Etienne Jaqueline Prado de Almeida pela conquista do 3º lugar na primeira edição do Prêmio FONAGE na categoria Operadores de Sistema de Juizados Especiais com a prática programa Mediação utilizada na Fazenda Pública Municipal IPTU. Está em discussão o requerimento 415/2018. Senhor presidente. Com a palavra do Chico Mineiro. Quero parabenizar a Etienne, né, nossa colaboradora, e pedir permissão para o vereador para assinar junto. Eu também gostaria, senhor presidente. Eu também gostaria. Consulto o vereador autor. Dada a importância, eu vou consultar toda a edilidade para assinar. Se toda a edilidade concorda. Permanece em discussão. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 415/2018, assinado por toda a edilidade. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, eu ia me manifestar no requerimento do vereador Paulino, 414, mas o requerimento está correto, não tenho que contrapor, mas eu ia me manifestar no seguinte sentido, de que seja solicitado ao executivo que faça um projeto para iluminação uma iluminação específica para o portal. Que quem principalmente chega à noite, ou vem de viagem, vê que o nosso portal agora, mesmo com aquela iluminação provisória, que seria a iluminação natalina, mas ele dá um destaque já desde a BR. Então, uma iluminação específica para o portal. Tem o recurso da iluminação pública, vai servir para
para essa finalidade, e ficaria uma situação bonita, uma questão de segurança, até porque o portal se tornou o cartão postal da cidade. Sim. Embora, quando o prefeito da época fez, apanhou mais do que boi na roça, por causa daquele portal, né? Apanhou dia e noite aí por muito tempo, mas ele se transformou, era uma decisão correta, se transformou num cartão postal, e ele bem iluminado, para quem passa da BR ali, ficaria bom, fica bonito. Então, só seria nesse sentido, quem sabe fazer um requerimento, fazer uma indicação nos próximos dias, mas só para colocar. E, senhor presidente, a gente tem debatido muito aqui na Câmara, sempre vários assuntos, e às vezes os mais antigos, o vereador Célio e eu, a gente cita alguns temas que foram colocados no passado, não no sentido de o que está sendo colocado já foi cobrado lá no passado, não, é porque o problema existia e existe, e possivelmente muitos deles vão estar de volta aqui no futuro. O que a gente faz é no sentido de colaborar, de que não são temas novos. A comunidade, muitas vezes, ela tem o problema, e às vezes são questões que partem de terceiros, parte de entidades, parte do poder público, mas esse problema ele some por um tempo e ele retorna. Então, eu imagino que é importante sempre a gente fazer essa menção, para que a gente também não possa, muitas vezes, ser iludido com alguma conversa que vem para nós, dizendo, não, isso aqui eu vou resolver simples, ou vai ser fácil para fazer, ou a gente resolve amanhã, porque muitas vezes nós já tivemos essas respostas. E aqui não quero generalizar, mas muitas vezes nós já nos reunimos com empresários, nessa parte, vereador Paulinho, de licitações e de empresas que criaram um problema por muito tempo e ainda continuam criando. Nós já tivemos reuniões com associações e entidades sobre questões que afetam o dia a dia da comunidade, e às vezes o pessoal vem aqui na comissão, ou vem aqui no plenário, na tribuna, muita gente já usou, ou vai no gabinete do prefeito, vai no secretário e fala, não, viu, a situação é a seguinte, é que eu tive um probleminha agora, foi um contratempo, mas eu vou resolve 2, 3 meses. Então a gente tem que ficar eternamente vigilante. E a situação não se resolveu o processamento e o problema voltou, a gente está aqui para cobrar. É isso, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Palavra, vereador Vilmar Sudoski. Eu quero cumprimentar o Edilson, né? O João, e sei, João, da importância daquele espaço para que eu possa exercer sua verdadeira função e os seus trabalhos, né? Então, acho que a gente já juntamente assinou e está colaborando para que isso seja realmente reformulado, aquele telhado, e melhorado lá. E parabenizar o Edilson, que tem feito um trabalho muito bom, Edilson, né? Você tem nos ajudado lá no Conseg 91, lá do Campo Água Verde. Sei que você tem participação em outros Consegues e tem feito o teu trabalho com dinamismo mesmo. Parabéns pelo seu trabalho que vem realizando. Quero também falar um pouquinho do dia D que nós tivemos em combate às drogas, né, com a palestra que teve na sexta-feira, com a programação de sábado. O vereador presidente esteve lá, eu recordo, acho que a vereadora Norma também esteve lá, enfim, né, participando, e da importância desse trabalho realizado. É um trabalho muitas vezes silencioso, trabalho com uma produção, uma dedicação grande das pessoas que se envolvem voluntariamente, muitas vezes, nesse trabalho de conscientização. O seu resultado final, muitas vezes, não é o esperado para quem se aplica nesse trabalho, né? Mas jamais pode se parar de continuar fazendo esse trabalho, de conscientizar. E a gente sabe das dificuldades que as famílias, especialmente as famílias de uma pessoa com envolvimento em drogas, o alcoolismo, nesse sentido, tem. E muitas vezes, quando se trata da dependência química, e a família tem o conhecimento, num primeiro momento ela tem uma dificuldade enorme de saber o que fazer, que caminho seguir, para que lado ir, quais são as atitudes a serem tomadas, se vai reprimir, se vai conversar. Ela
Gente, é uma coisa muito difícil. É só quem conviveu um pouco com isso e conhece as famílias que têm o problema para entender isso. Então, eu quero parabenizar as pessoas, a Cleide, a Marilda, lá que estão na frente, juntamente com o seu Moacir. Até acho que amanhã eu vou fazer um requerimento parabenizando eles por esse trabalho, todos. Mas eu não poderia deixar de me posicionar nesse sentido aqui nesta Casa de Leis, em função dessa perseverança, de estar perseverando numa coisa que se sabe que é um mal do século, que está aí assolando as famílias e destruindo muitas vezes as famílias. Então, eu quero parabenizar a todo esse grupo que vem trabalhando fortemente em cima disso, com muita dedicação, com muita determinação, e a gente sabe dos resultados que muitas vezes eles não são os esperados, mas eles não desistem, eles são perseverantes. Parabenizar cada um deles. Também eu recebi aqui uma resposta da TIM com relação àquela audiência pública que nós tivemos há alguns meses atrás, e eu, há uns dias atrás, fiz um requerimento, encaminhei a TIM e as demais operadoras. A TIM aqui respondeu, falando sobre as suas atitudes. Então, eu vou ler uma parte da resposta deles. No município de Canoinhas, a TIM possui sinal com tecnologia 2G, 3G e 4G. Com as duas torres urbanas com as tecnologias 2G e 3G. Duas torres urbanas com tecnologia 4G e duas torres na área rural, em Felipe Schmidt e Pinheiros, com tecnologias 3G. A TIM está atuando e dinamizando o sinal das torres existentes para melhorar a estabilidade e a qualidade do serviço. Para 2018, temos a previsão de instalar duas novas torres urbanas com tecnologia 3G e 4G. Então, vai ser instalado mais duas torres na área urbana, no centro e Campo da Água Verde. E mais um equipamento 4G em torres já existente na área urbana, na Rua Vidal Ramos. Então, teremos algumas melhorias da TIM com relação ao sinal. Então, quero agradecer aqui o senhor Kleber Rodrigo Afânio, que é o responsável pela TIM e que prontamente respondeu e está dizendo dos investimentos que estarão acontecendo durante o mês do ano de 2018 com relação à operadora TIM para melhorar a qualidade do sinal em nossa região. Teve também aqui a resposta da Anatel, né, que a gente encaminhou também para a Anatel. Mas, como já foi, presidente Mário, na oportunidade, a Anatel falou e não falou nada. E aqui nessa resposta eu nem vou entrar em detalhes, porque ela é técnica e não diz nada. Ela, para a Anatel, cá entre nós, eu já falei no dia que o representante se encontrava aqui, que pela Anatel nós estamos fazendo uma audiência pública em vão, sem necessidade, porque para eles está tudo redondinho, né? Isso foi muito bem colocado naquela audiência pública. E a resposta deles, novamente, é basicamente, não vou entrar nos detalhes, mas ela é basicamente isso aí. Para a Anatel, dentro do que a Anatel faz as suas medições e avaliações, as condições dos sinais na nossa região são perfeitas, são muito bons. Nós, os usuários, sabemos da realidade. A Anatel não. Obrigado, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Palavra do Célio Galeski. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Norma, vereadora Camila, ilustres canoenses que nos honram com suas presenças. Senhor presidente, às vezes o falar, né, pode nos trazer uma situação adversa, mas nesse final de semana teve uma coluna de um jornal que praticamente foi dedicada à minha pessoa, né? Coluna no Correio do Norte, do senhor Ednei Vozoaski, que falava que, por retaliação à não indicação, vereador Paulo Glinski, né, da minha pessoa, naquela comissão que está fazendo estudos, né, do Estatuto do Servidor, por conta disso eu pedi a retirada daquele projeto de lei, né, que reduz em 50% a carga horária de servidores, né, de servidores com filhos com deficiência, com dependentes com deficiência. E, às vezes, a gente pode até concordar com algumas situações, mas
Eu fico imaginando, vereador Paulinho, alguém que está me ouvindo nesse momento e que tira a conclusão própria de algumas situações, o que ele pensa de cada um de nós. Primeiro, seu Dinei, o meu posicionamento nesses muitos anos aqui na Câmara sempre foi voltado a votar projetos bons em favor da população, independente de eu ser posição ou oposição. Isso sempre foi claro. O vereador Paulo Glins, que me acompanha aqui há 4 mandatos, né, sabe que realmente esse foi o meu posicionamento. Eu não me preocupo que lá no período eleitoral meu prefeito ganhou ou não ganhou e que eu tenha que vir aqui fazer aquela chamada oposição burra. Eu sei, vereadora Camila, que às vezes é mais fácil ser vereador da oposição, porque o vereador Paulo Glins, que falava agora há poucos minutos daqueles problemas recorrentes, né, de que parece que o executivo não resolve ou as entidades não resolvem, como se fosse fácil de eu resolver, porque muitas situações são recorrentes por conta da dificuldade, vereadora Camila, dessa resolução desses problemas. É óbvio que também tem situações em que alguns, né, não resolvem por não quererem. Mas eu sei, quem me acompanhou aqui sabe que eu tenho toda a tranquilidade para votar a favor ou contrário de qualquer projeto, como os senhores têm. Né? Eu tenho, e vou continuar fazendo assim enquanto eu tiver um mandato. Enquanto eu for vereador, eu vou fazer isso, independente de fazer parte do governo ou contrário ao governo. Porque nem sempre aquilo que o governo gostaria é o melhor para... Não que é o melhor, mas qual é o prefeito que na sua campanha diz que vai aumentar os impostos? Ninguém. Mas quando chega no executivo e tem que efetivamente fazer as obras necessárias, falta recurso, e às vezes manda aqui, ou manda lá na Assembleia, ou manda na Câmara Federal, né, aumentando impostos. Quer dizer, então, uma coisa é na campanha, outra coisa quando está aqui. E eu sempre tive essa tranquilidade e vou continuar tendo de votar a favor daquilo que eu acredito. O fato de eu ter feito parte de vários partidos, isso é real. Isso é uma demonstração de que o povo não vota no partido, vereador Vilmar Sudoski. O vereador Paulo Glins sempre brincava, qual bottom que você vai pegar hoje? Porque eu já fui vereador do PP, do DEM, do PFL, do PSD, do PSDB, quem mais que eu esqueci aqui? Já participei da coligação com o PMDB, hoje sou do PR, amanhã posso não estar mais, tanto faz. Não é o partido político. Qual é o melhor partido político? Né? Se eu teve um partido que eu me dediquei a olhar o seu estatuto, que era o PSDB, e realmente eu acreditava naquilo lá, mas o melhor partido é aquele que é composto pelas melhores pessoas, mas é só as melhores pessoas que a gente pode escolher? Não é assim que funciona. Então, essa questão partidária, eu posso trocar de partido a qualquer momento, e se eu fizer, problema meu. Né? Hoje nós temos essa questão de fidelidade partidária, eu sei disso, mas independente de qualquer situação. Só quero dizer para o Dinei o seguinte, pode dedicar quantas matérias você quiser por mim, não tem nenhum problema. Eu nunca lhe fiz nada. Eu creio que, de certa forma, fale mal, mas fale de mim, acho que essa é a condição. Ele me vê dessa forma aqui. Né? Porque eu estava vendo aqui, senhor presidente, só para justificar, por que eu pedi na segunda votação a retirada do projeto e não na primeira, porque tanto para nós aqui que conhecemos o regimento, independe. Vereador Paulinho, o senhor não faria uma emenda no projeto de lei hoje? O que nós acordamos na reunião das comissões? Que o senhor fará na segunda votação. E aí talvez ele pergunte, esse mesmo moço aí, lhe pergunte por que o senhor não fez lá, né, na passada, porque o regimento nos dá essa condição, vereador Paulo Glinski. E é isso que nós vamos fazer. Então, às vezes nós não falamos aqui no plenário, mas nós discutimos lá nas comissões, que foi um exemplo disso. Esse projeto era para ir para votação hoje, assim como discutimos o vosso projeto, presidente Coronel Mário, e o senhor pediu a retirada aqui, né? Então nós vamos, sempre que tiver alguma dúvida, nós vamos pedir a retirada, como foi aquela situação. Hoje a procuradora do município veio lá, nos esclareceu pontos, nos deu, pelo menos me deu a tranquilidade de, na sessão da manhã, votar aquele mesmo projeto de lei com segurança, acreditando que é o melhor. Né? Então, isso é interessante. Agora, não é porque nós simplesmente chegou o projeto que nós temos que votar, não podemos discutir porque fazemos parte do governo.
vereador Edmilson? Não, nós vamos discutir sempre, sempre, independente do partido que eu esteja, e eu creio que essa é a posição dos senhores, né? Então, Ednei, se quiser me dedicar mais uma coluna, sem problema nenhum, né? Mas seja coerente, né? De maneira séria, Ednei, né? Deus está vendo, Ednei. Um abraço a todos. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar sobre o dia D, e todos os organizadores estão de parabéns, mas o que mais me mexeu comigo foram os trabalhos das crianças. Aí eu fico imaginando a importância do trabalho dos profissionais para que obtivessem todos aqueles resultados, tanto nos desenhos, como nas frases, os slogans, as redações, espetaculares. Até eu sugiro ao nobre Ângelo Chuca que divulgue toda semana, talvez, na imprensa, porque os trabalhos são extraordinários. Alguns eu até tirei fotografia lá, porque realmente não dá para a gente deixar quieto uns slogans que mexem com a gente. Trabalho de crianças ali de 4ª série, 5ª série, é fantástico. Não dava para não ler todos e não olhar para todos. Mas eu também gostaria de parabenizar os nossos bombeiros, que hoje é o dia deles, homens tão destemidos, né, que para salvar vidas colocam a sua em risco, e que estão sempre prontos e tão ágeis e tão eficientes, tanto todos, né, os voluntários e os de carreira. E, senhor presidente, eu gostaria de trazer um assunto à tona da campanha da energia elétrica do Hospital Santa Cruz. Eu estive numa panificadora ontem de manhã e eu vi o folder lá. Eu acredito que agora é a hora de a gente trazer à tona novamente. A tal da porta de entrada não veio mês de novembro e dezembro, e agora é abril, maio e junho de novo que o hospital está sem receber a tal da porta de entrada. A UTI está sempre ocupada na sua totalidade e na integralidade. É difícil de ter um leito vago. Então, demanda existe. Cada um de nós pode precisar daquilo lá a qualquer momento. E a gente poderia aqui, de repente, soltar uma campanha que cada um que vá na panificadora comprar pãozinho, que venha até a Câmara de Vereadores, ou que vá até o Hospital Santa Cruz, leve a conta junto, preencha uma autorização e contribua com 5, 10, 15 reais, dependendo da capacidade econômica de cada um. Porque no ano passado começou essa campanha pelo Lions, teve o dia do abraço do hospital, até que foi um movimento muito interessante, e eles conseguiram ampliar a arrecadação em 40% nas contas de energia elétrica. E eu acredito que a gente podia voltar esse assunto à tona, que vale a pena a sociedade participar, e nós temos um hospital muito bom, eu entendo que é espetacular, a gente faz tudo que a gente puder, a gente fica por aqui, faz por aqui, os nossos filhos nasceram aqui, quantas vidas foram salvas ali naquele hospital, e a gente tem que, infelizmente, a gente vai ter que assumir parte que a gente não consegue transferir a responsabilidade para o Estado. Enquanto uma diária do hospital é por volta do SUS de R$20, a gente vai ter que ter uma contrapartida aqui, que o município sozinho, a gente também compreende, senhor presidente, que é difícil. O sobreaviso médico, o PA, os gastos com a saúde são extremamente elevados. E eu gostaria que, sabe, Ângelo, de repente você colocasse no teu jornalzinho lá toda semana, né, uma notinha ou uma vez por semana, e trazer o assunto à tona, que talvez as pessoas, lembrando, de repente tenham a conta de luz no bolso ou na bolsa e façam essa contribuiçãozinha para o hospital. Muito obrigada. Se me permite, eu só queria contribuir nessa colocação da vereadora, e ela fez uma colocação muito importante para o nosso hospital,
E eu, como já convivi, vereadora Norma, em outra entidade, onde a gente foi em busca disso, e a gente teve que traçar uma programação de trabalho para que isso realizasse. Eu lembro que a gente dividiu em casais, dividiu as ruas, foi nos sábados após o almoço, nos domingos pela manhã, onde as pessoas estavam em casa, onde o chefe da família estava em casa, para poder tomar a decisão, porque é meio que estratégico isso, sabe? Então, precisaria, de repente, trabalhar nesse sentido. Porém, agora me surgiu uma outra colocação, e que talvez poderia contribuir se, de repente, o hospital criasse um grupo, e talvez nas lotéricas, porque eu imagino que hoje pagam muita conta de luz nas lotéricas, né? E daí a pessoa já está ali, Ângelo, com a sua conta de luz, onde pode tirar o medidor, os números, enfim, tem alguns dados importantes que precisam ser tirados da conta, e muitas vezes a pessoa até não faz, até ela gostaria, acaba não fazendo, por não ter essa conta de luz na mão. Mas, como sugestão, talvez fosse no período ali de 1 a 10, de 1 a 12, nas lotéricas do nosso município, e se ficasse ali 2 pessoas trabalhando esse assunto, quem está pagando as contas, quem sabe teria um sucesso assim fantástico. Eu penso, não sei, né? É uma ideia, e de repente ela pode ser boa, como também não, mas penso que ela pode contribuir muito mais se tiver algumas pessoas, duas pessoas ali na frente de cada casa lotérica falando: você vai pagar a tua conta, vai pagar, você não quer contribuir. Quer dizer, de repente isso, porque tem que ter estratégicas para fazer essa ação, porque ela assim, uma largada, ventilada, por mais, Ângelo, que a imprensa faça a sua parte, e ela sempre faz. A imprensa é muito pronta para tudo isso, ela faz a parte dela, mas precisa ter estratégia para isso, né? Aí a imprensa faz a parte dela, divulga, articula que terá pessoas na frente das lotéricas fazendo esse trabalho, né? Então, talvez credibilize e possa ter um resultado efetivo, né, próximo do esperado. Obrigado. Vereador Chico Mineiro. Olá, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, eu ia até me antecipar. Vou deixar que entra amanhã na leitura do expediente a resposta aqui desse requerimento 385 de 2018. Deixar para comentar amanhã sobre isso. Quero que os vereadores leiam, deve ter recebido nos seus e-mails, aqui a resposta das perguntas, número 2. Leio com carinho, Alisson. Seria, senhor presidente. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Senhor presidente, eu sei que eu já fiz uso das explicações pessoais, mas, por favor, com todo o carinho e o respeito que eu tenho pela vereadora Norma, igualmente pelo vereador Vilmar, com relação ao assunto importantíssimo que é o Hospital Santa Cruz. Mas, ultimamente, em algumas conversas, as pessoas nos questionam com relação, principalmente naquela ida que nós tivemos em Florianópolis, né, por que os vereadores do PR estiveram lá, na Secretaria de Saúde, cobrando pagamento da porta de entrada, etc, etc. Em várias situações, os senhores sabem que nós somos cobrados em vários assuntos, independente de onde estivermos. De uma festa, um funeral, de qualquer situação, né? Eu sei que não é o momento, mas aproveitando. E tem me chamado a atenção, vereadora Norma, né, eu respeito o vosso posicionamento, e creio que o Hospital Santa Cruz é uma entidade de interesse em primeiro lugar na nossa cidade, questão de saúde. Mas tem algumas situações que eu gostaria um dia de chamar o diretor do hospital, chamar essa equipe do hospital, saber quanto que se gasta, como que se gasta. Um exemplo é esse sobreaviso. Eu falava, vereador Vilmar, só toquei nesse assunto porque eu falava dessa possível campanha de ajuda através da luz elétrica, né, da conta de energia elétrica. E aí eu me lembro aqui que o sobreaviso tem 7 especialidades, me corrijam os senhores, e que cada um custa R$ 1.019 por dia para a prefeitura pagar. Quer dizer, independente de quem paga, é dinheiro público. 31 mil. 1.019... 217 mil reais por mês. Então, fecha esse número que eu falei. Aí eu fico pensando, imaginou, e normalmente as pessoas que mais se comovem com a situação são pessoas que ganham pouco. Vão lá dar R$10, dar R$20 na conta de luz, no máximo, né? Mas vamos dizer que dê
R$30. Quantas contas de luz vai para pagar isso? E por que eu estou falando isso? Talvez eu esteja aqui, algumas pessoas vão me questionar, né? Puxa, mas você falando mal do hospital, não é do hospital. Né? Eu gostaria de saber se efetivamente se esses médicos atendem no sobreaviso, se há necessidade desses 7 sobreavisos. Sabe, vereadora Norma, a senhora que é uma defensora do Hospital Santa Cruz, né? Porque muitas pessoas têm me dito isso. Então, olha só, R$217 mil mês, que no ano 2.600.000, que em 4 anos, R$10 milhões. Vamos considerar um mandato, né? R$10 milhões só para isso? 7 médicos. Oi? Para pagar 7 médicos. Para pagar 7 médicos. Há essa necessidade? Eu sei que ultimamente eu ando meio que, né, puxa, qualquer coisa eu estou estourando aqui, mas não é que eu não concordo mais com isso. Então, se há necessidade, ótimo, né? Mas eu acho que está na hora de nós discutirmos isso de novo. Sabe? É justo esse pagamento? Então vamos continuar fazendo. Vem todo mundo trabalhar? Vem, vereador Paulinho. Não, está lá. Chamou, está lá. Tem necessidade de todas as 7 especialidades? Tem, vereador Célio. Ótimo, beleza. Pelo menos eu vou concordar com isso. Agora, fazer uma campanha, e é louvável a sua atitude do senhor vereador Vilmar, da vereadora Norma, mas fazer uma campanha e daí daqui a pouco... Né? Sabe, eu quero, para mim, não cometer nenhum pecado. Eu vou estudar isso, vou ver com a assessoria jurídica, ver como... Estou pensando em pedir uma audiência pública para tratar disso. Ou, na pior das hipóteses, uma reunião aqui nas comissões, né, para realmente ficar claro para mim. Porque não tem nenhum problema depois de eu vir aqui, usar esse microfone e dizer é certo, é justo, é correto, vamos pagar, né? Como eu fiz hoje lá nas comissões, ao chamar a procuradora para tratar daquele projeto de lei, sem problema nenhum, hoje eu voto tranquilo, enfim, sabe? Então, tem algumas coisas que... E eu vou tomar providência nesse sentido, né, para ficar claro, né, se pelo menos para mim, e eu creio que essa Câmara também, e a população de Canoinhas precisa saber disso, 217 mil por mês de sobreaviso, não é nenhum... Não é material, não é medicamento, né? Então, eu só fiz essa fala e eu reconheço, e a senhora pode não concordar com o meu pronunciamento, até porque a senhora defende o hospital e muito bem. Aliás, a senhora tem buscado recursos, né? Agora ainda veio o autoclave, enfim. Mas eu tinha que falar isso, é uma coisa que eu não concordo. Senhor presidente, essa questão do sobreaviso médico não é de responsabilidade do Hospital Santa Cruz. Aí, nós temos que discutir isso sobre em outro contexto, não assim aqui nas explicações pessoais. 7 especialidades, a forma que é o sobreaviso, a carta, tudo isso, está tudo dentro da legalidade. Isso já acontece desde 2005, vereador Paulo Glinski. Eu não sei exatamente desde quando que foi feito isso, que tem a porta de entrada para poder atender as emergências, e se não tiver o sobreaviso médico, não tem a porta de entrada, não tem a urgência e emergência, e isso vai tudo dentro das regras do Ministério da Saúde. E não é exatamente como a Sua Excelência está colocando, a situação é bem diferente, e eu acredito que vale a pena o senhor conhecer a prestação de contas do HSCC, até porque eu também questiono isso. Se num ano entrou 15 milhões, por exemplo, na conta do HSCC, 9 milhões e tal foi para remunerar os 209 funcionários, que é obrigado por lei, por causa do rodízio e do número de leitos, para sustentar toda a estrutura, e a outra diferença é repasse de honorários médicos. Tá? Então, o hospital não pode reter, o hospital ganha pelo serviço que ele presta, o médico ganha pelo serviço dele. E, infelizmente, nós não temos todas as especialidades, nós não temos médicos sobrando nas especialidades para que a gente ofereça, contrate por qualquer preço, por R$500, como é em Lages, que tem bastante médicos. Então, eles estabelecem o preço e, infelizmente, se não tiver sobreaviso médico, não tem a porta de entrada. Aí, se você não tiver a porta de entrada e você chegar lá no hospital infartado, não tem o trombolítico
para aplicar no umbigo, no caso, que é uma injeçãozinha em volta do umbigo, para controlar um infarto. Então, o negócio é muito complexo, ele vai muito além. Sabe, vereador? Eu acho que isso realmente a gente pode trazer à tona e discutir, mas a administração do hospital, infelizmente, ela não tem como tratar essa matéria de uma forma diversa, porque não compete a ela exclusivamente. A situação é bem delicada mesmo. Vereadora Norma, eu reconheço, bom, primeiro da legalidade, porque essa casa aprovou, e lá no passado nós também já votamos, quanto a isso. Agora, quanto ao valor, esse é o meu questionamento, é justo, 1.019? Segundo, outro questionamento meu, eles, quando solicitados, eles comparecem, e aí a obrigação, acho que é do próprio hospital, é prefeitura, mas então, porque no fundo é dinheiro público. Primeiro, dinheiro público que vai para o Hospital Santa Cruz. Eu reconheço, vereadora, que eu entendo a senhora, porque a gente tem até que preservar o hospital. Reconheço isso. Porém, eu tenho o direito de perguntar o que é feito com R$217 mil por mês do dinheiro do povo do município de Canoinhas. Tem ou não tem esse direito? Tem. Aprovei. É o meu papel de fiscalizar. É o meu papel de fiscalizar. E é isso que eu vou fazer. Agora, se os médicos não querem trabalhar por menos, mas a população precisa saber. Por outro lado, a população precisa saber, o que é feito com o dinheiro deles. É isso que eu quis dizer. Que tem lei, vereador, eu mesmo votei lá em 2005, votei toda vez que teve, pela necessidade que há. Eu já disse, o Hospital Santa Cruz de Canoinhas está entre a prioridade máxima, nós sabemos disso, por isso que votamos em 2005, e outras tantas vezes que veio, votamos, em regime de urgência votamos, repasse de dinheiro, quando fui presidente em 2016, através de todos os vereadores, eu era apenas quem repassou o dinheiro, mas um recurso do povo de Canoinhas, 500 mil, que deu para pagar 2 meses e alguma coisinha de sobreaviso. Então, eu reconheço tudo isso. Nós podemos, mas eu quero, mais do que nunca, saber o que é feito, porque senão não dá. É dinheiro público. Vereador Vimar. Só para contribuir dentro do diálogo que está acontecendo aí, e eu acho que o vereador Célio está coberto de razão, e a gente se questiona volta e meia com relação a isso. Mas o que nós estamos falando da conta de luz é algo que é exatamente do Hospital Santa Cruz. E este caso aí dos médicos que fazem o sobreaviso, eles contemplam a unidade de saúde, a UPA, Eles prestam serviço ali, e daí por ali acaba indo para dentro do hospital, certo? Então, são duas coisas que aparentemente parece ser igual e tudo a mesma coisa, mas no final não é, sabe? Na hora de separar o joio do trigo, ele é separado mesmo, sabe? Mas se contemplam, no final lá elas acabam se contemplando e se acertando. É dinheiro ordinário do município de Canoinhas, R$217 mil todos os meses, sim, vereador Sérgio. Certeza absoluta, dinheiro ordinário do município de Canoinhas. Não é convênio, não é nada. Tinha convênio com os demais prefeitos da região que participavam desse entendimento e hoje não participam mais. Não participa Bela Vista, não participa Três Barras, não participa Major Vieira e outros aí que fazem uso do Hospital Santa Cruz e da porta de entrada e da nossa unidade de pronto atendimento, mas que não contribuem para isso. Isso é fato, isso é verídico, isso é certo, E que o município de Canoinhas, único e exclusivamente, sozinho, faz essa contrapartida de 217 mil, sim, com dinheiro ordinário. Senhor presidente, só para concluir, independente da situação, a minha fala no sentido 217, dá para reduzir? Reduz para 100, não sei, e aí repasse esse dinheiro para o hospital, ajuda o hospital de qualquer forma. É nesse sentido a minha fala, porque é dinheiro público, independente de qualquer situação. Eu entendo, vereadora Norma, mas é dinheiro público que está indo, gasto em saúde, que pode ser investido no Hospital Santa Cruz. A minha fala tem necessidade das 7 especialidades? Independente se porta de entrada. Tem mesmo? Vão lá, quando chamados, atendem?
Olá, vereadora Camila Lima. Vereador Célio, eu acredito que não só 7, mas a gente deveria ser contemplado por mais especialidades. Aqui o município merece. Enfim, se o senhor acha que é muito, eu convido o senhor a reunir os médicos e a conversar com eles e a diminuir esse preço, porque a gente, o ano passado, tentou conversar com todos, a gente fez requerimentos, indicações, conversou com os médicos e não teve jeito. Então a população já sabe, não somos nós, são os médicos. Os médicos não querem trabalhar por menos que isso. Nós merecemos mais especialidades, mas, infelizmente, é o preço que a gente tem que pagar. Senhor presidente, eu só gostaria de esclarecer também a questão da UPA. O hospital não pode interferir na UPA. Se o médico do sobreaviso não vai, quem tem que criar mecanismos de penalizá-lo por isso é o município de Canoinhas, porque o PA é de responsabilidade do município de Canoinhas. E muitas vezes, assim, eu me dou porque a pessoa vai lá na UPA, o médico do sobreaviso não vai, falam mal do hospital. Como já aconteceu de médico internar, não medicar, e a pessoa telefonar falando mal do hospital. A direção do hospital não pode interferir na conduta médica. A questão é muito complexa, ela vai muito além. Eu já conversei várias vezes, conversava com a vereadora Thelma, antes de eu ser vereadora, e com a vereadora Zeneci, que agora está como secretária de saúde, que mecanismos que poderíamos adotar para penalizar o médico que não atende ao chamado do sobreaviso. A gente não sabe para que lado que a gente vai. Então, o hospital não tem ingerência sobre o pronto atendimento. O hospital tem que ter os medicamentos como esse trombolítico, algum medicamento de controle, que tem as farmacêuticas lá, um psicotrópico, coisa do tipo. Ele tem que ter no estoque, tem que ter na farmácia, que se chegar alguém no PA necessitando, ele é obrigado a ter, senão ele não tem direito de ter a porta de entrada. Para os senhores terem uma ideia, um trombolítico custa R$ 1.700. Tem pessoas que dependem do grau do AVC que chega lá, ou do grau dessas doenças cardíacas, agora me fugiu o nome, infarto, precisam de 3 aplicações, 3 doses. E o hospital tem que ter isso em estoque. Se não tiver em estoque, for um de nós que chegar lá, tchau. Então, tchau e bênção. E eu até às vezes comento, eu sei que estrada é importante e tudo mais, mas eu prefiro pagar a roda de um carro que eu quebre do que eu perder minha vida. Carro, eu tenho prejuízo, mas eu compro outro, vida eu não compro outra. E eu acho importante mesmo, se for para voltar esse assunto à tona, a gente discutir, quem vai fazer com isso é o município versus médicos que são de sobreaviso. A vereadora Thelma conhece isso muito bem, a vereadora Zeneci também. Eu, lá dentro do hospital, conheço mais o outro lado do que esse lado do lado de cá. Mas eu acho, se tiver que mexer, mas de especialidade, nós não podemos reduzir. E se reduzir, perde a porta de entrada, perde urgência e emergência. Lá você vai, a verba da UTI, aí nós temos intensivista, tem os plantonistas da UTI. A situação é bem complexa. Depois de muitos anos lá dentro é que a gente consegue entender toda a engrenagem e como que tudo acontece. E sempre assim, nós temos um limite teto ainda, o hospital. Se o hospital faturar R$210 mil, por exemplo, ele só recebe o teto, que é 171. Dos 171, 30 e tantos mil vai para honorários médicos. Ele não recebe mais do que os 171 mil. Por isso que há esse déficit também. E além do mais, a tabela do SUS não é corrigida já, acho que há 20 anos. São detalhes que vale a pena a gente discutir e ver para onde que nós vamos para a gente resolver essa situação e manter o hospital aí. Porque quantas vidas que ele salvou e a gente quer que ele salve todas, de todos que assim necessitarem. Senhor presidente, só para encerrar minha fala, na verdade, o importante é provocar toda essa conversa, porque para ficar claro, só que eu acho que é a dúvida que eu tenho, vereadora Camila,
e que me deu o direito de tê-las e de ficar claro. Porque eu ouvi esses dias, numa reunião, que eu reduzi uma especialidade, mas que essa redução não iria, né, não iam dividir lá com os demais, quer dizer, não adiantou. Então, eu só quero ficar claro para mim. Eu reconheço, né, que a vereadora Norma, a vereadora Camila, os senhores vereadores têm o direito de ter uma posição, respeito elas, vereadora Camila, respeito, né, mas eu também tenho esse direito de saber e é isso que eu vou fazer. Aí depois não tenho nenhum problema de vir aqui e dizer, vereador Chico, aquele dia eu falei um negócio, mas agora entendo melhor, para que eu possa responder à população quando eu participar de um evento, como eu já disse, e tenha uma resposta pelo menos correta, né? Porque para a gente não sair falando alguma coisa que não sabe. E é nesses momentos que a gente acaba sabendo. E por que não a população ficar sabendo que funciona assim? E aí, talvez, se a população souber de tudo isso, vereador Vilmar, eles mesmos dizem, eu quero ajudar, estou aqui, estou pronto para ajudar. Né? Mas ele tem que se conhecer da realidade. Então, nós voltamos a conversar nas comissões e aqui no plenário, né? Mas não me interpretem mal, né? Mas é um direito que eu tenho de saber onde vai o dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Desculpe aí pelas várias vezes que eu me manifestei. Muito obrigado. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço todas as manifestações. Vereador Célio, o senhor, dentro do seu papel fiscalizatório, né, que muito bem exerce também, quantas vezes for necessário o senhor fazer a sua parte, né, sempre muito bem contextualizado. Todos os vereadores aqui têm entendimento da problemática. Eu uso um termo aqui nessa Casa de Leis, talvez o senhor não ouviu ainda, que é o ideal e o possível. E para problemas complexos não existem soluções fáceis. Essa questão da saúde é muito complexa, realmente. Enfim, eu não vou entrar no mérito agora. Gostaria só cumprimentar também o secretário Osmar e todos os diretores, professores, pela realização do dia D. Vereador Vilmar. E também cumprimentar o Poder Executivo, o secretário Osmar, novamente, pela inauguração lá da Escola Básica Municipal Frei Fabiano Gaidzinski. E, por dever de justiça, vereador Vilmar, o vereador Chico não estava no momento quando eu fiz uso da palavra, mas eu me antecipei, talvez desrespeitando os senhores, numa situação que eu coloquei para o prefeito. Questão de droga, vereador Vilmar, se previne, né, com esporte e com educação. E eu tomei a liberdade lá de falar e pedir ao prefeito que parte dos recursos que a Câmara, por isso que estou pedindo desculpa, eu não conversei com os senhores sobre isso, mas parte dos recursos que são economizados na Câmara e são repassados ao Executivo, existe uma arena multiuso, vereadora Camila, que traz grama sintética, ela é toda fechada, que lá as crianças e os jovens, né, podem jogar vôlei, jogar basquete, jogar futebol. E eu acho que as duas principais áreas do município, tá, que deveriam receber, porque o investimento não é muito alto, é em torno de 140 a 200 mil reais uma arena dessa. Tá? Seria lá a Raia e aqui o bairro Cristo Rei. Porque, infelizmente, as políticas públicas, os braços do município e do Estado não chegam. Eu fico muito triste e a comunidade reivindica sempre isso, vereador Célio. É importante que se tenha. Droga se previne com esporte. Né? Por mais campanha que se faça, tá? Droga se faz, a prevenção com esporte. Eu falo isso com muita propriedade, vereadora Camila. Sargento Edilson, eu saí da polícia, mas a polícia não saiu dentro de mim. Não adianta, isso não tem como se desvincular. Tanto que nós somos da reserva, nós não somos aposentados, nós podemos ser reconvocados, vereadora Camila, por quê? Só para você ter ideia, tá? Cerca de uns 10 dias atrás, me ligou uma mãe, tá? Desesperada, por quê? Porque ela não sabia o que fazer, porque o traficante estava na porta dela cobrando uma dívida de droga de 20 reais de pedras de crack que o filho tinha comprado. E estava ameaçando matar e colocar fogo na casa. Então o problema de droga é muito mais complexo do que a gente imagina. E a única forma de prevenir, eu não vejo outra forma, desculpa, é a educação, começa na família, a educação na sua essencialidade, né, através das escolas, mas a prevenção através do esporte, não existe outra forma, não tem outra forma, infelizmente. Então, a política pública de incentivo à participação desses jovens, principalmente desses bairros que mais necessitam, né, desses equipamentos públicos, seria extremamente necessário. Eu vou conversar com os senhores nas reuniões, para que nós, né, sugeríssemos ao prefeito, e ele se comprometeu, pelo menos lá no bairro Cristo Rei, de fazer uma arena dessa. Porque não tem um local de esporte para a piazada. Né? Então tem que fazer esse tipo de política pública para prevenir droga também. Eu também, só uma referência final, eu representei essa Casa Legislativa
na posse da ação empresarial, Reinaldo Vieira Lima assumiu, estava a vereadora Norma, o vereador Vilmar estavam lá presentes também, né, e parabenizo, cumprimento tanto o seu Alfredo Escutetos como o seu Reinaldo, que assumem a diretoria. Né, e não poderia deixar de fazer essas menções. Com relação ao Dia Nacional do Bombeiro, vereadora Norma, eu vou formular amanhã um requerimento assinado por toda a edilidade, né, cumprimentando por tão sublime missão. Agradeço todas as manifestações dos senhores e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 3 de junho, terça-feira, 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.